Oi, gente, boa tarde. Estamos em mais uma reunião da SCA. Uhul! E bom, hoje temos a convidada muito especial, que é a Giovana Gelap. Então, uma alegria ter você aqui, Giovana. Obrigada por ter Obrigada. disponibilizado do seu tempo para aprender mais sobre esse assunto e trazer para a gente. Espero que a gente tenha um bom momento aqui, que venha tá dando tudo certo, que o Senhor venha estar te usando. E a gente vai orar agora. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por nos reunir aqui nessa tarde. Obrigada pela vida da Giovana. Obrigada por trazer ela aqui, Senhor, Pai. E que o Senhor venha estar conduzindo ela e conduzindo essa reunião também. Que ela venha ser instrumento de suas mãos, Pai. Que a gente venha contemplar cada vez mais a sua grandiosa obra, a sua grandiosa ação em várias obras, em várias áreas do conhecimento, inclusive dentro da medicina veterinária. Eu te peço que venha ser um momento bom, Pai, que nossos corações venham estar abertos para aprender, para refletir e que a gente venha se engajar nesse assunto. Então eu te peço que o Senhor venha estar tirando todo nervosismo que possa aparecer na Giovana e que venha tá dando tudo certo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, gente. Boa tarde! Tudo bem? Hoje nós vamos falar. Eu peguei emprestado o título de As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Bom, oi! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Gente, eu peguei emprestado o título de As Crônicas de Nárnia para falar disso aqui, porque a minha palestra vai ser justamente nessa ordem. A gente vai falar sobre a criação, sobre o criador e sobre o cavalo. Então, obrigada, C.S. Lewis, referenciando ele aqui. Gente, eu não preciso me apresentar, todo mundo aqui é meu amigo, né? Mas só para ficar mais profissional, eu sou a Giovana Gelato Faleiro, eu sou técnica em biotecnologia pelo Instituto Federal de Goiás. Eu hoje estou no 6º semestre de medicina veterinária na UNB, e eu também faço nutrição na Unicef do Mar. Eu estou no 3º semestre hoje, a Mila descobrindo fatos que ela não sabia. E acho que todo mundo me segue aqui, porque todo mundo é meu amigo, mas Gigi Gelap em todas as redes sociais. O bom de ter um nome diferente é que o arroba sempre é meu. Ninguém disputa o arroba comigo. Então no YouTube, Instagram, TikTok, eu estou produzindo conteúdo para lá. Gente, essa foto aqui, desse slide, é uma foto emblemática na minha vida, porque eu sempre quis cachorro, a minha vida inteira, eu sempre pedia. Essa foto provavelmente foi num Natal ou algum aniversário, que eu tinha feito mais uma vez o mesmo pedido para os meus pais, que eu queria um cachorro. E, mais uma vez, eles não me deram, e me deram esse cachorro. Eu tinha uma coleção desses cachorros movidos a pilha. Eu acho que pelo menos alguém aqui já deve ter tido esse cachorro. Você botava pilha, ele latia, e se eu não me engano, se não me falha a memória, ele dava uma cambalhota pra trás, é um negócio, não é? Exato. E esse era mais um dos cachorros falsos que eu ganhei. Mas, quando eu fiz 11 anos, os meus pais finalmente concederam o meu maior desejo, que era ter um cachorro. E com 11 anos eu ganhei o Michael Jackson dele. Ah, o Michael Jackson, ele era um cachorro muito, muito lindo, gente. Ele era um cruzamento de Samoyeda com Border Collie. Então, ele tinha a pelagem, a cor do Border Collie, o temperamento do Border Collie, ele era horrível, assim, para lidar. E ele tinha o pelo do Samoyeda, então ele ficou essa mistura muito linda, assim. Ele era muito arteiro, ele gostava muito. É Border Collie, né? Tem que estar toda hora ativo e tudo mais. Ele não está mais comigo, mas esse é o Michael Jackson, meu primeiro e único cachorro, né? Eu nunca tive outro cachorro depois dele. E minha mãe sempre falou que ele era a cara do meu pai. Sabe aquela coisa assim que o dono parece com o cachorro? Então, eu concordo. Eu acho que o Michael realmente escolheu meu pai como dono. Ele gostava mais do meu pai do que qualquer pessoa da família. Então, realmente, eles se pareciam. Gente, eu vou começar a minha palestra agora perguntando: vocês sabem quem é esse personagem da Bíblia? Assim, por essa imagem, vamos lá. Ele tem uma coroa, então ele é um rei. Ele tá escrevendo, então ele escreveu partes da Bíblia. Ele era. Isso, Salomão. Esse aqui é o Salomão. Esse é Salomão, gente. Salomão. Eu vou começar falando que eu e o Salomão temos muito a ver. É uma coisa
ousada de falar, né? Mas fiquem comigo. Gente, o Salomão, pra quem não conhece, Salomão ele é descrito na Bíblia, né? Ele era rei de Israel, filho do rei Davi. E ele, na Bíblia, foi conhecido como o personagem mais sábio da Bíblia inteira. Ele, bom, não vem ao caso a história, mas Deus fala que poderia realizar qualquer pedido de Salomão, e Salomão pede para Deus sabedoria. E Deus se agrada tanto do pedido de Salomão, que ele, além de dar sabedoria, dá muitas riquezas, dá muito poder, e Salomão se torna o homem mais sábio da Bíblia. A gente vê isso em alguns versículos que eu trouxe aqui. Então, Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento extraordinário e conhecimentos tão vastos quanto a areia da praia. Olha o nível, né? Sua sabedoria era maior do que todos os sábios do Oriente e do Egito. Era mais sábio que qualquer outro homem, né? Agora, olha isso. Reis de todas as nações vinham consultar Salomão e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, por que eu tenho a ver com Salomão? E a Mila também tem a ver com Salomão. Salomão, ele era muito conhecido pelo seu conhecimento, sabedoria espiritual e política, né? Então os reis provavelmente iam até Salomão para perguntar o que eu faço nessa situação lá do meu reino e tal. Só que, olha só o que é dito nesse próximo versículo aqui. Salomão podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie, desde o grande cedro no Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas do muro. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Por que eu e a Mila, ou mais alguém da área aqui, tem a ver com Salomão? Porque Salomão, o homem mais sábio do mundo, decidiu gastar os seus dias estudando a criação. Olha só, Salomão tinha sabedoria espiritual, política, e ele também tinha a sabedoria da criação. Salomão entendeu que a criação não estava diante de Deus e que estudar a criação é algo intimamente ligado à sabedoria. Então vamos entrar agora na criação. Eu quero falar para vocês que os veterinários, eles cumprem um chamado que existe desde o Éden. Para isso a gente vai ter que voltar para Gênesis, a gente vai ter que voltar na criação dos animais. Então, vamos lá, EBD, catequese, sei lá, vamos lá. O que Deus fez no primeiro dia? O que ele criou no primeiro dia? A gente tá vendo aqui o dia aí. Então, olha só, muito bem. Oi, Lígia. Ó, esse aqui, o segundo dia agora. O que Deus fez no segundo dia? Separou, boa! Ele separou as águas de cima, as águas de baixo. No terceiro dia, o que Deus fez? Além das águas, o que tem ali? Isso, ele fez a terra, ele fez o mar. Ok. No quarto dia, o que Deus fez? Exato, o sol, a lua, as estrelas. Quinto dia, o que tem nessa imagem? O que ele fez? Boa. E sexto dia? Minha mulher, muito bom. E no sétimo dia? Muito bom. Aí, ó. Esse foi aluno do EBD. Então, gente, muito interessante na criação, porque quando Deus cria no sexto dia os animais, olha o que ele diz. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A primeira afirmação que Deus tem a fazer sobre os animais que ele fez é que era bom. Além disso, a gente falou que no sexto dia, Deus criou os animais, o homem e a mulher, tá? Mas quem que ele criou primeiro? Vocês sabem? Os bichos. Deus criou primeiro os animais. Não só Deus criou primeiro os animais, como ele criou também tudo antes do homem. Ele criou a água, ele criou as plantas, ele criou os peixes, ele criou tudo antes do homem. E no final a mulher, né, como a coroa da criação, obviamente, melhor parte. E por que será isso? Eu acho que aqui fica uma mensagem muito clara de Deus para nós. E também isso é a base da veterinária que eu quero trazer hoje. É o seguinte, Deus criou primeiro os animais. A mensagem é: homem, cuide do que eu fiz, mas é meu. Cuide do que eu fiz, seja mordomo do que eu fiz, mas é meu, não é seu. Estava aqui antes de você.
Então, tome responsabilidade, domine sobre eles, como a gente vai ler no próximo versículo. Mas é meu, não é seu. Seja apenas mordomo. Não explore, não destrua, não faça mal. Em Provérbios 10, 12 o justo cuida bem de seus animais, né? Então é um princípio desde o Éden isso aqui. Olha só, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, as aves, o gado, toda a terra e todo réptil. O sentido dessa palavra domine não é no sentido pejorativo que a gente tem na nossa cabeça, né, de dominação, mas é no sentido de mordomia, de ser responsável por aquilo que Deus fez. E é isso que os veterinários fazem. Olha esse próximo versículo. Porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, em Romanos 8 a gente vê que Deus diz que por conta do pecado, não só a humanidade sofre, mas a criação sofre também. Toda a criação geme por conta do que aconteceu no Éden, por conta da escolha do homem de se considerar superior a Deus, mais sábio que Deus, que o homem considerar que sabia mais do que Deus. Então toda a criação geme por conta disso. E os veterinários têm o chamado, que existe desde o Éden, de restabelecer a harmonia da criação. Claro que nós nunca vamos estabelecer novamente, isso é uma missão apenas para Cristo quando ele retornar, mas nós podemos sim ser instrumentos de Deus para restabelecer essa harmonia, esse ideal que era do Éden. Por isso que a veterinária é tão relevante no contexto cristão. Esse slide foi para agradar a Mila, porque ela gosta de gatinhos. Então, foi para você, Mila. Aí, ó. O quanto Deus se importa com os animais? Vamos entrar nessa parte? Essa parte é muito legal. Que história é essa? A Arca de Noé, muito bem. Não vem ao caso a história em si, mas basicamente depois que Deus manda o dilúvio, ele faz uma aliança com toda a terra. E às vezes a gente pode pensar que essa aliança é só com a gente, mas não. Olha o que a Bíblia diz. Confirmo aqui a minha aliança com vocês e seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, todos os seres vivos da terra. A aliança que Deus faz. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações. E esse sinal é o arco-íris, né? Esse é o sinal da minha aliança com toda a terra. Então, aquela aliança que Deus faz ali na Arca de Noé, não é só pra gente. Deus estabelece uma aliança de amor como alvo de amor dele para toda a criação, para todos os animais, para o seu cachorrinho que está na sua casa. Deus tem uma aliança com seu pet. Olha isso, que legal. Agora, olha só. Deus não só fez uma aliança, como ele também criou leis. Deus foi ali o primeiro a criar leis de defesa dos animais. Olha só. Êxodo 20. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não vou entrar na questão do sábado, se alguém quiser conversar sobre, né? Mas vamos lá. O sétimo dia, né, o dia do Senhor, e nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Olha o próximo. Não atarás a boca do boi enquanto debulha. O que ele está falando? Quando você estiver lá com seu boi, colhendo, trabalhando na sua plantação, não tampa a boca dele, deixa ele comer. Ele está trabalhando por você, por que você vai deixar impedir que ele coma? Olha como Deus defende os animais. Se encontrares o boi do teu inimigo, esse é muito bom, ou o seu jumento desgarrado, lhe reconduzirás. Já vou explicar essa linguagem. Se vires o jumento daquele que odeia caído debaixo da sua carga, ajudá-lo-ás. O que Deus está falando? Mesmo se o seu arqui-inimigo, a pessoa que você mais despreza, estiver com o seu animal em perigo, você vai ajudar o animal dessa pessoa, porque uma coisa tem nada a ver com a outra, entendeu? Salve o animal, depois você resolve com o seu irmão. Olha isso aqui também. Lá em Jonas, Deus manda Jonas, o profeta Jonas, para levar o arrependimento à cidade e trazer a cidade para perto de Deus. E ele fala assim, Jonas, eu tô te mandando, porque não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? E também dos muitos animais que estão lá? Olha esse também, Salmos 104. Fazes crescer o pasto para os animais. Aqui está falando que Deus, a grama só cresce porque o cavalo tem que comer. A grama só cresce porque Deus quer alimentar os animais.
porque Deus cuida da sua criação. E todos nós temos o papel de cuidar da criação. Mas os veterinários atuam nisso de uma forma mais específica, né? Mais como um chamado. E não só isso, mas aonde que o Criador nasceu? Ele nasceu numa manjedoura, né? Num estábulo ali. A Bíblia não fala que tinha animais lá perto, mas eu sempre imagino muitos animaizinhos ali. Animais provavelmente testemunharam o nascimento do Criador. Então, a veterinária, os animais, tem tudo a ver com Deus, com o cristianismo. Vamos entrar agora no Criador. Deus não só protegeu os animais, mas Deus escolheu os animais como revelação de quem Ele é. Deus não só cuidou dos animais, proveu o pasto para eles, mas Ele usa os animais como ferramentas para nos ensinar coisas sobre Ele, sobre nós mesmos, sobre como nós devemos comportar. Então, de novo, que histórias são essas? Vamos lá. A gente tem aqui nessa primeira imagem, vocês vão me falar que história que isso lembra. Um pastor, uma ovelha meio desesperada. O que está acontecendo? Que passagem é essa? Você quer falar? Fala! É a parábola. Isso, exatamente. Olha só, Deus usando na Bíblia, né, uma imagem, um animal para falar com o povo, algo como se fosse uma linguagem viva para a gente entender sobre o Criador. Então é a passagem da ovelha perdida. Então aqui fala assim que Deus deixa as 99 ovelhas que são dele para procurar a que se perdeu. Essa é a mensagem que ele passa para nós. Então, Deus deixa os 99 crentes para ir atrás daquele que se perdeu, porque ele se importa intimamente com você, importa intimamente com todo mundo aqui dessa sala, e ele seria capaz de largar tudo para ir atrás da gente. Olha só, ele usando uma figura viva para a gente entender. Olha essa segunda imagem, não sei se vocês vão saber, mas tem uma passagem que Deus usa uma galinha para falar como ele queria ser com a gente. Vocês sabem? Isso, exatamente. Então Deus vai falar assim: eu queria ser como uma galinha, que no seu instinto ali, maternal, ali, coloca os pintinhos debaixo de suas asas. É assim que eu queria ser com vocês, assim que eu queria ser com vocês que estão longe de mim. Eu queria pegá-los como uma galinha e colocá-los debaixo de mim, como os pintinhos. Olha só. Gente, quando Deus se compara com uma galinha e atribui algo a uma galinha, ele dignifica a galinha. Não dignifica? Assim como ele dignifica a gente, ele fala assim: o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ao fazer isso, Deus está falando que nós somos criados à imagem dele. Por isso que o ser humano tem valor. Ele é a imagem de um criador, de Deus. Agora, olha essa aqui. Qual que é essa passagem? Um pardal na mão de Deus. O que é? Ninguém, nem ideia dos pardais. É, dos pardais, que Deus fala assim. Os pardais, Deus fala assim. Como uma resposta à nossa ansiedade, né? Ele fala assim: Lígia, por que você está preocupada com tantas coisas? Olha para os pardais, como eu provenho para ele alimento, abrigo. Quanto mais para você que é minha filha. Como eu não vou prover para você? Olha como eu sou com o pardal. Como eu vou ser com você que é minha filha. Então, olha só como Deus usa os animais para falar com a gente. E agora, essa aqui, a formiga, é uma figura. Sim, a formiga. A formiga é uma figura muito icônica na Bíblia, sim, muito icônica. Na verdade, melhor para representar a formiga, os esmilinguidos. Quem foi crente, jovem, criança, já viu isso aqui. Não, nunca uma formiga ensinou tanta teologia, né? Mas as formigas são muito icônicas na Bíblia, porque a Bíblia fala assim: olha para a formiga, olha para ela, ser humano, olha como ela trabalha, olha como ela não se cansa, olha como ela nunca deixa faltar para a época do inverno, como ela se prepara. Aprenda com a formiga, seu preguiçoso. Deus fala assim, olha isso. Então Deus usando as formigas para falar com a gente. Aqui a gente viu então que o Criador não só criou leis para proteger os animais, mas ele próprio se comparou aos animais, como também ele diz, né, o leão da tribo de Judá, ele se compara a um animal, além de outras passagens, como a gente viu aqui, tem várias passagens, não trouxe todas, mas Deus se compara aos animais, Deus usa os animais para nos ensinar, e Deus
usa isso como uma ferramenta de santidade, né? E isso é proposital. Eu até descobri que esse é o versículo que embasa, né, o SCA esse semestre. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, Deus usou a criação para manifestar sua glória e tornar ela acessível. Muito disso, né? Deus, ele quer que a gente o conheça, ele quer falar a nossa linguagem. Por isso que eles usam os animais para ensinar as coisas na parábola, porque é algo palpável para a gente. Esse é um ponto do cristianismo, é o próprio Deus que vem até o nosso encontro, não é a gente. Então, isso é muito marcante, assim, para mim, na Bíblia. A natureza revela Deus, mas não é Deus, né? A gente tem que, esse é um assunto importante, porque quantas vezes a gente não pode idolatrar as coisas que Deus criou, de diversas maneiras, né? Então, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como aves, animais répteis. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de todo o louvor. Então, a veterinária, ela revela a Deus, ela é uma ferramenta de Deus aqui na Terra. Os veterinários são ferramentas de Deus para exercer essa harmonia que surge desde o Éden, para restabelecer aquilo que era o plano inicial de Deus, e esse é o nosso principal papel. E além disso, a gente tem o prazer de trabalhar com ferramentas de Deus que nos ensinam, né? Os animais, eu tenho certeza que pessoas que já se envolveram com animais, tenho certeza que vocês podem falar pelo menos uma coisa que eles ensinaram para vocês. A medicina veterinária é um exercício de santidade. Esse foi meu primeiro estágio que eu fiz, foi lá na Pet Vida em Formosa, doutora Fabiana. Quem quiser ir lá, recomendo. Se precisar um dia, mas não precisa. Mas ele é ótimo, estavam lá para Formosa. Eu no meu dia de estágio, com meu pijaminha, tá lá. Top. Olha os pacientes que a gente pega, gente. É muito da coitada Holanda, né? Ah, não. É muito mentira. Olha, esse é o Jack. Ele era um cão resgatado. A veterinária tem umas parcerias de resgate, daí a gente cuidou dele. Muito bonitinho. Alguém conhece esse homem? Não conhece? Paulo Borges Júnior? Sim, ele é o cofundador de Sal da Terra. Alguém é da Sal da Terra? Não, né? Senão você saberia quem era. Mas esse é o Paulo Borges Júnior. Ele é uma figura muito relevante. E um fun fact sobre o meu namorado, o Nathan, é que ele é um homem de muitos contatos. Eu não sei como, mas um belo dia eu parei numa mesa sentada com esse ser humano aqui. Foi muito louco esse dia. E ele estava conversando com a gente dos cursos, dos nossos cursos que a gente ia fazer. E ele me falou uma coisa que aquela veterinária naquele estágio também tinha me falado. Eu até recebo como uma profecia, sei lá, né? Ele falou assim, ele olhou para mim, pro Natan e falou assim, vocês vão trabalhar mais juntos do que vocês pensam. Ele falou, porque tem tudo a ver. Não é porque você cuida de animais que você também não cuida de gente. E a veterinária me falou isso também. Ela falou, olha só, vou te falar uma coisa, as pessoas trazem animais para mim, mas eu curo elas também. As pessoas trazem animais para mim, mas eu também trago conforto. Eu resolvo. Às vezes a pessoa tá. Aquele animal é um grande amor da pessoa e ela tá muito preocupada. E a veterinária disse para mim: eu faço o meu melhor trabalho que eu posso, porque isso traz conforto, isso traz segurança para a pessoa. Às vezes ela tá ali triste, ela tá ali sofrendo. Eu posso trazer conforto à alma dela por meio da minha profissão. E não só isso, ela fala assim: as pessoas trazem meu animal, a gente vai fazer a anamnese, né, que é perguntar o que está acontecendo, mas eu não pergunto só do animal, eu pergunto sobre a pessoa, porque tem tudo a ver com gente, a veterinária. E isso foi uma crise que eu tive, porque eu pensei numa certa parte do meu curso, eu pensei assim, nossa, por que eu não faço medicina? Pô, pensando assim, nossa, vai ser muito melhor para eu exercer cristianismo, né, com uma profissão que lida com pessoas diretamente. Mas quem disse que eu não lido com pessoas diretamente? Inclusive, isso é uma grande confusão. Às vezes as pessoas vão na veterinária para não mexer com gente. Mas não é assim que funciona. A gente sempre vai estar cercado de pessoas, não importa onde a gente vá. E foi isso que o Paulo Borges Júnior me falou também.
Então fica aí essa mensagem. Agora, a gente chegou na parte muito legal, porque eu não queria só falar numa perspectiva bíblica, claro que nós ainda vamos falar, mas eu queria que talvez vocês saíssem daqui com um pouco de conhecimento que vocês não teriam em outros lugares. Esse ser aqui é o animal mais incrível que Deus já fez. Esse animal, ele é força, mas ele é sensibilidade. Por muito tempo, eu nunca imaginei. Eu entrei na veterinária para mexer com cães e gatos. Sempre. Foi meu plano desde o início. Quando eu me deparei com a clínica, eu percebi que talvez eu não tinha o perfil. Não sei. Ainda estou no curso. Não decidi. E comecei a pensar. Ai, vaca? Não sei se eu quero mexer com vaca. Silvestres, nunca nem tive contato também. E cavalo, meu Deus, o tamanho desse bicho dá coice. Vou morrer, não vai dar certo. Eu achava que para lidar com esse animal, eu precisava de força. Só força. Mas a força de um cavalo é do tamanho do coração dele. Ele é um animal sensível. E para mexer com o cavalo, você tem que ser tudo menos forte. Você tem que ser tudo menos bruto. A gente trabalha com cavalo por sensibilidade. A gente trabalha com cavalo, quem trabalha com cavalo tem que ser observador. Tem que saber, tem que se despir de si mesmo para entrar na mente desse animal. Tem que se despir de si mesmo e procurar entender algo que não é natural para você. Então eu pensei que eu precisava de força, que isso era algo para pessoas que conviveram com esse animal desde sempre. Mas fica aqui uma mensagem que vale não só para o mundo dos cavalos, vale para qualquer pessoa. Tá bom? Presta atenção. Não é porque você não nasceu em um meio, você não pertence a ele. Não é porque você não nasceu em um meio que você não pertence a ele. Isso é para tudo. Tanto para a igreja, tanto para a vida cristã, tanto para a sua profissão, tanto para o lugar onde você quer chegar. Se você não nasceu nesse meio, não significa que você não nasceu para ele. Isso aqui eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários caderninhos que eu escrevo. Então, eu achei, né, um dia que eu escrevi, eu não sei o que eu tinha visto, mas foi um dos primeiros momentos que eu comecei a entender o que era trabalhar com cavalos, e eu escrevi assim, ó. Entender um animal diferente de você é um ato de humildade. É um ato de se despir da armadura de ser humano suficiente, poderoso, inteligente e individualmente capaz. A mesma armadura que o Evangelho nos convida a tirar e que o Senhor nos tenta fazer a gente tirar. Como você se esforça para entender um animal, é a mesma maneira que você se esforçará para entender seu próximo. É a mesma maneira pela qual você vai se esforçar para entender até a Deus, os planos dele para você. A sensibilidade que você tem com o animal é a mesma sensibilidade que você vai ter para ouvir a Deus. E eu escrevi também, a forma com a qual você cuida de um animal é a forma que você ora. O cavalo, ele não fala por palavras. O que eu falei? Um veterinário de cavalos tem que ser um observador. Ele é, acima de tudo, isso, uma pessoa sensível. Então, por quê? O cavalo não fala por palavras. Ele não é como um cachorro que fica abanando o rabo, que você sabe. Não, o cavalo, ele se comunica por sentimentos, ou melhor, por expressão corporal. Então, agora vamos entrar numa parte que talvez vocês não iam ter em outro lugar. Olha só, quando o cavalo tá com a orelha voltada para frente, ele tá atento. Então, às vezes, quando você tá cavalgando, você vai lá, ele escuta um barulho, ele vai mover a orelha para a direção do barulho. Eles têm muita musculatura na orelha, então a orelha do cavalo tá sempre assim. Quando ele escuta um barulho, ele vai direto para o lugar, ou seja, ele tá focado. Então, orelhas para uma direção, ele tá atento. Quando ele tá relaxado, a orelha fica assim, mexendo. Não tem nenhum ponto específico onde ele tá indo. Se você chegar perto de um cavalo e ele tiver com a orelha assim, muito provavelmente ele vai ser amigável com você. Quando ele tá estressado, a orelha começa a murchar. Ele começa a ficar assim. Quando ele começar a ficar assim, é sinal, talvez, para você dar um passo para trás. Quando ele colar a orelha aqui, ele ficou agressivo.
Ele vai virar a bunda assim pra você e vai tentar te achar pra te dar um coice. Olha esse cavalo aqui. Vamos lá. Esse cavalo, a gente viu ele, foi ontem, quinta-feira. Como que tá a orelha dele? Pra frente, pra trás? Tá pra trás. Então, esse cavalo estaria o quê? Estressado. Certo. Esse animal estava quase dormindo. Não é? Não. Não é uma coisa... A gente tem padrões, mas o que eu falei? O veterinário é observador. Ele não vai observar só um ponto do cavalo. É um contexto. Ele tá rígido? Ele tá querendo sair? O que tem ao redor dele? É tudo. O veterinário, ele é observador, então ele olha para tudo. Esse cavalo não tinha ninguém perto dele. Eu tava perto, assim que é zoom, né, do celular. Não tinha ninguém perto dele. Olha a perninha dele. Não sei se não vai dar pra ver, mas ele não tá assim, estação, rígido. Ele tá com aquela perninha assim quebrada. Isso é um sinal também de relaxamento para cavalo. Quando o cavalo faz assim, relaxou. Ele tava com o olho fechado, esse cavalo tava quase dormindo. Ele abaixou as orelhas ali, mas não tinha nada a ver, porque o veterinário observa. Se não fosse pelo cavalo, ninguém estaria aqui. Obviamente, em primeiro lugar, se não fosse por Deus, ninguém estaria aqui. Mas os cavalos, Deus deu pra gente conseguir avançar. Então, os cavalos estavam com a gente na guerra. Os cavalos, eles mudaram o jeito como a gente se locomovia. Os cavalos foram muito importantes. Talvez o Ian saiba até mais, né, que ele é da história, mas os cavalos têm tudo a ver com a evolução do mundo. E não só isso, mas a veterinária, ela foi criada por conta do cavalo. O termo veterinária se refere, primeiro surgiu na França com as pessoas que cuidavam dos cavalos. Eles eram os veterinários, sei lá como é que se pronuncia. Mas a veterinária, o nome veterinário é por conta de cavalo. Então a gente respira cavalo. E a veterinária só existe também por conta do cavalo. Para a gente entender o cavalo, a gente precisa entender também sobre ele, sobre como ele vive, como ele convive, como ele se comunica. Então, é aquilo de se despir de si, se tornar sensível. O cavalo, ele é um animal gregário, ou seja, para ele, sobrevivência é estar com outros. Sobrevivência não é ter o que comer, sobrevivência não é estar num lugar seguro, abrigado, sobre teto, água limpa, não. Para ele, viver é estar com outras pessoas, com outros cavalos, né? Hoje em dia, sim, eles podem ter essa conexão com humanos, mas falando assim de um animal selvagem lá no meio do mato. Estar com outros cavalos é o que deixa ele seguro. Então, por que ele não pode usar força com o cavalo? Ele não respeita por força. Ele respeita por confiança. Ele respeita por entender que você faz parte da família dele. Os cavalos também são presas, o que muda tudo. O cavalo tem nada a ver com o cachorro, nada. A psicologia, o jeito que você ensina, o jeito que você recompensa, não tem nada a ver, ele é uma presa, nada a ver. Isso também é muito fundamental a gente entender quando a gente vai mexer com o cavalo. E aí, alguém pode vir aqui na frente para ser um cavalo para mim, por favor? Não, é só para segurar, de boas. Isso aqui... Posso dar coisa? Pode. Não, é só pra... Talvez... Nossa. Desculpa, perdão. Ó, fica aqui, assim. Ai. Isso aqui... Não, vira pra mim. Assim, segura assim, eu não ó. sou doce. Ah, tá bom. Segura assim. E segura aqui também. Só com uma mão. Assim, ó. Ela tá boa, vai Isso aí. né? Aí, não. Tá, não. É o seguinte. Isso aqui é um cabresto de 3 nós. Eu que fiz esse aqui. Qualquer pessoa pode fazer um cabresto. É muito fácil. Eu ia fazer aqui ao vivo, mas não ia dar tempo. Mas, enfim. E aquilo que tá lá é um cabresto de 7 nós. Ele literalmente tem 7 nós. Todo mundo tá tirando foto do coitado. Ele tem 7 nós. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês contarem, vão dar 7. Aqui tem 3. O cabresto de 7 nós... O que acontece? O cavalo ele aprende por pressão e alívio de pressão. Quando você coloca uma corda em volta da cabeça do cavalo, se ele for já amansado, né, ele vai parar, ele vai achar que está preso. O cavalo não sabe a força que ele tem. E ainda bem que ele não sabe a força que ele tem, porque senão a gente talvez não estaria aqui. O cavalo,
E, então, ele aprende por pressão e alívio de pressão. Então, é o seguinte. Aqui, você coloca o focinho. Isso aqui fica atrás da orelha do cavalo, certo? Meu focinho? E aí, o que acontece? Você vai segurar na corda, né, para puxar o seu cavalo. Nunca pode enrolar a corda na mão, porque se o cavalo der a louca e ele puxar, seu braço vai junto, ele tem 500 quilos. Então, você não pode fazer isso. Quando você vai segurar um cavalo, ou você faz uma cobrinha assim com a corda e segura ela assim, ou você faz voltas longas, onde você vai segurar na volta, não enrolar ela na sua mão. E também, quando você for puxar a corda, você não vai puxar assim, porque se ele puxar, vai queimar a sua mão. Vocês sabem que corda queima. Então, você tem que segurar assim, que essa parte aqui da pele é mais forte. Então, vocês vão segurar assim. Beleza. Quando vocês puxarem o cavalo, ele aprende por pressão e alívio de pressão. Por que ele obedece um cabresto? Uma coisa... Pensa, como que uma corda controla um animal de 500 quilos? Ele é uma presa, porque a psicologia é diferente. Então, quando eu puxo o cabresto... Pode ficar paradinho. Quando eu puxo o cabresto, essa corda faz uma pressão na cabeça dele. E o cavalo não gosta dessa pressão. Não é que machuca, não é que maus trata, não. É só que ele não gosta da pressão. Então, o que ele vai fazer para aliviar a pressão? Ele vai dar um passo. E a pressão vai soltar. Por isso que o cavalo vem quando você puxa a corda. Obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada. Olha só, um conhecimento que talvez vocês não sabiam. E esse cabresto de 7 nós, ele é muito bom porque ele tem 7 nós. Então, em cada nó faz uma pressão igual na cabeça do cavalo e mais forte do que só a corda. Então, a gente usa muito esse cabresto para garanhão, que é o cavalo macho que não é castrado. Então, porque ele tá muito mais suscetível ao ambiente, se tiver alguma fêmea, né? Então, tem que ser um cabresto que tem um pouco mais de contenção. E, gente, lidar com cavalos é uma das formas mais emocionantes que a gente pode nos conhecer. É por isso que o cavalo é tão forte. Eu não fazia ideia do quantas pessoas, até começar a estudar, o quantas pessoas são alucinadas por cavalo. Tem filme, tem série, tem Hotel Fazenda que só mexe com cavalo, tem curso para coach que é só mexendo com cavalo. Assim, o cavalo faz tudo. Gente, a gente vai entrar nessa parte. Por quê que o cavalo é tão emocionante mexer com ele e se descobrir? Deus, a gente viu que Deus fez a criação por um propósito. E eu vejo muito o cavalo como isso, porque Deus usa, trabalha o nosso caráter com processos que expõem quem realmente somos. E o que eu falei? O cavalo a gente não aprende, não ensina, não trabalha com força. A única forma de trabalhar com o cavalo é com o coração. Que fofinho, né? A gente acha que é algo até o cavalo mostrar que a gente não é. Então, a gente acha que é calmo. Aí chega o cavalo de 500 quilos na nossa frente, a gente, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não somos calmos. A gente acha que sabe liderar. Aí a gente começa a bater no cavalo, gritar pro cavalo, e o cavalo tá assim, ele tem 500 quilos, gente. Vocês acham que força vai mexer esse cavalo? Vai. A gente acha que sabe liderar, mas não sabemos liderar. A gente acha que não é ansioso, mas aí a gente tá lá com o cavalo, ele não tá aprendendo algo que a gente quer, e a gente tá tentando fazer um negócio com ele, ele tá reagindo, porque o cavalo, como ele é presa, ele tem muita questão assim de trauma, ele fica muito traumatizado, ele é muito assustado. Então a gente acha que a gente é de boas, não é ansioso. Mas se o cavalo não responde como a gente quer, a gente se frustra. E frustra o animal. A gente acha que não é controlador, mas aí a gente puxa a rédea para a direita, o cavalo vai para o outro lado e a gente já começa. A gente acha que é seguro. Aí chega um cavalo, a gente percebe que não é mais. Chega aquele animal assim, né? A gente não é tão confiante quanto a gente pensa. A gente acha que é paciente, mas aquilo novamente, o cavalo não responde como você quer, e você talvez desconte no cavalo. O cavalo sente tudo. O cavalo sente se você sabe liderar, se você não sabe. Ele respeita quem sabe liderar e quem não sabe liderar. Ele respeita quem dá espaço para ele e ele não respeita quem não dá espaço para ele. Então, assim, trabalhar com cavalos é uma constante descoberta de quem eu sou de verdade. O que está no meu coração. E eu não podia falar de cavalo sem falar desse cavalo. Eu acho que talvez ninguém não viu ele assim, porque quem é do mundo dos cavalos conhece. Esse aqui, vamos trazer para a linguagem. Esse é o Pelé dos cavalos, entendeu? Nunca existiu um cavalo como esse. Esse é o Secretariat.
Secretariat foi um cavalo que nasceu em 1970 na Virgínia e ele ganhou a tríplice coroa. A tríplice coroa, ou Triple Crown, é quando um cavalo ganha 3 corridas importantíssimas na mesma temporada, que é a Kentucky Derby, o Belmont Stakes e a segunda, eu sempre esqueço o nome, alguma coisa com P, Stakes. E quando o cavalo ganha essas 3 corridas na mesma temporada, ele ganha essa coroa. O que acontece? O cavalo, então, tem que fazer coisas absurdas com o seu corpo, não só o cavalo, mas a pessoa que vai correr em cima dele, né? Tem que fazer coisas absurdas em menos de 5 semanas. Ele não tem tempo para recuperar e tem que correr mais rápido que todos os cavalos do planeta. E só vai gente boa, é a Copa do Mundo, entendeu? Aí, por quê? Já tiveram outros cavalos que ganharam Triple Crown. Não muitos, é muito difícil, mas já tiveram alguns. Por que ele é o Pelé? Na última corrida, em Belmont Stakes, o Secretariat ganhou por 31 corpos de vantagem. O que é isso? Um corpo é mais ou menos o tamanho do comprimento de um cavalo. Então, sei lá, uns 2,5 metros. O Secretariat ganhou do cavalo que estava em segundo lugar com uma distância de 74 metros à frente. Isso é um recorde que não foi batido ainda. 1970. Não, um pouco mais, né? Que foi em 1973. Esse aí é o Secretariat nessa corrida. E a dona do Secretariat era a Penny, gente. Essa mulher, ela foi herdeira de uma família que já mexia com cavalos, porém uma família falida. Ela entrou nesse negócio em falência. Ninguém acreditou nessa mulher. Todo mundo falava assim, uma mulher entrar no mundo dos cavalos, que era totalmente dominado por homens, uma mulher falida entrar nesse mundo não vai dar certo. Mas quem que ela faz nascer? Secretariat. A linhagem do cavalo é uma coisa muito louca, assim. As pessoas compram e vendem espermatozoides, usam ovos, enfim. E eles têm toda uma geologia, assim. Então, essa égua era boa era muito boa na explosão no início da corrida. E esse cavalo era muito resistente. Vamos juntar os dois e fazer um novo cavalo. Então, ela, com o olhar dela, ela olhou, ela viu uma égua e um garanhão, que eles eram muito... Tipo assim, ela encontrou, nossa, esse cavalo é bom nisso, essa égua é boa nisso, vou juntar, vou fazer nascer um cavalo. Esse cavalo tem que me fazer ganhar, vou sair da falência. E nasceu o Secretariat. Quando o Secretariat morreu, eles fizeram uma necrópsia, né, que eles abrem um animal. Eles descobriram que o coração do Secretariat era maior que um coração normal mesmo. Ele realmente tinha algo diferente. Por isso que ele era tão bom. Então, ela, por meio da genética, da reprodução, que é o que eu quero mexer, inclusive, por meio da reprodução, ela criou o melhor cavalo do mundo. Uma mulher falida. Olha que legal. Essa mulher é top. Gente, essa mulher é a rainha da Dinamarca. A Mary. Por que eu trouxe ela aqui? Um dia, essa rainha foi na Embrapa. Sim, na Embrapa Cerrados. Essa mulher estava a poucos metros da gente. Entendeu? Ela foi lá, enfim, sei lá, essas coisas que rainha faz, não sei. E aí, ela foi lá e conversando com o pessoal, minha mãe tava lá, com meu pai também, recebendo ela. Ela falou assim, eu sou rainha da Dinamarca, mas o meu sonho era ser veterinária. Legal, né? Não só isso, ela falou assim, eu sou a rainha da Dinamarca, o meu sonho é ser veterinária. E ser veterinária de cavalos. Era com isso que eu queria mexer. Ela falou isso, gente, pensa, uma rainha querendo ser veterinária. Salomão, quase veterinário. Pô, fala sério. Eu queria recomendar, não podia deixar de falar essa série. Gente, essa série é muito boa. Quem quiser conhecer mais sobre cavalos, essa é a série mais famosa do Canadá. Ela tem 20 temporadas. É muita coisa. E essa série, eu acho que ela não parou de ser feita ainda. É um fenômeno essa série no Canadá e no mundo. Talvez, se vocês não conheciam, é porque talvez vocês não são do mundo do cavalo, mas todo mundo conhece. Toda vez que eu conheço alguém que mexe com cavalo, a primeira pergunta que eu faço é, você assiste Heartland? E a pessoa sempre fala, eu assisto, é muito bom. Então, fica a recomendação, é super legal essa série, se vocês quiserem descobrir mais sobre os cavalos. É uma série bem leve, pode assistir na sala, não tem nada demais. É uma série totalmente voltada para o cavalo, para a família, muito legal. Então, gente, os cavalos como uma ferramenta de Deus para revelar seus atributos, para exercer uma santidade em mim. Os cavalos me ensinaram a ter domínio próprio, a ter segurança, coragem
mansidão e capacidade de ouvir também. E a veterinária é isso, a veterinária é sobre se despir, é sobre se tornar sensível e é sobre exercer um chamado que existe desde o Éden de restabelecer a harmonia e cuidar da criação de Deus, que Deus nos deu como o alvo do nosso trabalho, como o alvo do seu amor. E nós temos que manter isso para eles. Então, muito obrigada. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma contribuição? Qual é o tamanho do coração de um cavalo? Não precisa dar centímetros, se você conseguir medir na Tipo mão assim. assim. E de lado também. Tipo assim. Grande. É bem grande, é muito pesado, super. A parede super espessa. É pesado, muito pesado. É grande. Não. Você sabe, Mila, quantos quilos? Quantos quilos? Não. Mas assim, é um pesado que dá pra carregar, mas você sente que, tipo assim, é um trambolho. Assim. Gi, eu queria te perguntar, é porque a gente faz o mesmo curso, né? E eu lembro que a gente estava fazendo a matéria de fisiopatologia da reprodução do macho. Sim. E você ainda não tinha certeza a área que você queria seguir. Eu até brinquei, nossa, você tem muita cara de que mexe com equino. Aí eu queria te perguntar se, de alguma forma, o professor da matéria, que também é cristão, que tem uma metodologia muito boa, de alguma forma te inspirou a enxergar isso na sua vida, às vezes com um direcionamento, alguma coisa assim. Se foi um chamado para você. Tá bom, obrigada. Então, gente, esse professor ele chama Rodrigo Arruda. Ele é professor de reprodução aqui da UNB. E ele também é cristão. Eu não sabia disso, né? Descobri depois. O que aconteceu? Sim, foi totalmente influência do Rodrigo. Totalmente. Se o Rodrigo não tivesse dado aquela aula, eu não estaria aqui falando de cavalos, com certeza. Por quê? No primeiro dia de aula de fisiologia da reprodução do macho, o Rodrigo chegou e ele, primeiro slide, botou uma lista de filmes de cavalos e séries que ele adora. Ele ama, ele assim, é fissurado. Então, quando eu vi aquele amor, assim, pelos cavalos, aquilo mexeu comigo. Eu falei, nossa, por que ele gosta tanto, né? E o que aconteceu? Depois daquela aula, eu comecei a ver os filmes, as séries que ele mandava, e que ele falou que era muito bom, e eu fui me apaixonando. Tem filme de Secretariat que eu vi também naquela época. Tem Heartland, foi ele que falou pra assistir. Spirit, né? Eu nunca tinha assistido. Assisti. Spirit, nossa, muito bom. A minha irmã. E também, o que foi mais marcante pra mim daquela aula? O Rodrigo falou aquilo pra mim. Se você nunca mexeu com cavalo, não tem nada a ver. Você pode mexer com cavalo. Eu me limitei, eu achei que eu não tinha nada a ver com esse animal, eu achei que eu nunca poderia pertencer a esse ambiente. Mas o Rodrigo, no primeiro dia de aula, falou pra turma, se vocês querem mexer com cavalo, mexam. Se vocês nunca mexeram, uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, ali abriu, despertou, assim, ele falou muito sobre isso. Sobre que é difícil e tal, mas que se você quiser, você vai conseguir, não tem nada a ver. Então, esse professor é bem incentivador, assim, ele gosta muito do que faz, então é muito bom, né, ter essas pessoas dando aula pra gente. É isso. Só falar normal, né? Tipo assim. É só uma curiosidade que as calças, elas foram desenvolvidas entre os povos que andavam a cavalo, entendeu? E aí, legal. Uma história, uma curiosidade, contribuição né? histórica Que eram os historiador. povos nômades, né? Uhum. Inclusive os gregos, eles associavam muito a calça aos povos bárbaros, entendeu? Porque os inimigos dele eram os persas, né? Sim. Usavam os cavalos. É muito legal como esse contato com a cultura, com esse animal específico, transforma tanto uma cultura, né? Sim. Porque tem muito a ver. Inclusive, a gente também tem muita influência disso, os sertanejos aí, né? Porque eles teve os portugueses, os mouros, aí vieram para o Brasil, e a cultura do Nordeste também é muito ligada a essa figura do sertanejo, do cavalheiro, e aí é muito legal. E nos Estados Unidos também tem isso por conta da influência dos espanhóis no México, aí tem todo esse, entendeu? Que vem daí. Legal. É mó legal. Aí legal. isso. Você faz história? Mano, Sim. Mas isso foi da Estranha História, porque eu vi o canal do YouTube Estranha História, que eu vi isso daí. Entendeu? Mas o negócio que eu vi na faculdade é que os indígenas nas Américas, né, algumas vezes
Eu até estava pesquisando a fonte, mas eu não achei uma fonte específica. Uhum. Mas já vi vários lugares falando disso, assim. Eles descreviam os cavalos, às vezes, como demônios, porque é um animal muito imponente, muito barulhento, entendeu? E aí via chegando, ela escreveu como os demônios. E aí tu pensa depois, os indígenas lá no, na América do Norte, né? Sim. E aí eles passaram a domesticar os cavalos também. E também mudou muito a cultura deles, é muito interessante, cara. Muito interessante. Valeu, muito bom, contribuição. Ah, eu queria só falar uma coisa. Vamos supor que a gente tá aqui no leilão. Isso aqui é um leilão. Estamos leiloando o secretariat, tá? Vamos lá. Para você dar o lance que vai levar o secretariat para casa, quanto vocês acham em reais? Quanto vocês acham que seria suficiente, assim, preço de um iPhone? Quanto vocês dariam no cavalo desse? Quanto? Eu ia falar uns 500 mil. 500 mil, beleza. A Penny vai rir na sua cara. 2 milhões? Nossa, 2 Tá. milhões. Entrada, parcelas, né? Parcelas de 2 milhões. 5 milhões. 5 5? Dou-lhe uma. Não. Gente, para vocês levarem o secretariat hoje, na cotação de hoje, reais hoje, vocês teriam... não morreu, mas supondo, vamos lá. Supondo. Para vocês levarem o secretariat para casa, vocês teriam que desembolsar 220 milhões de reais. Meu Deus. Eu com meus humildes 500 mil. Olha como o cavalo move a economia. E olha como essa mulher de falida ficou muito rica. Sem contar no sêmen que era vendido desse cavalo, assim, ela faturou muito dinheiro. Oi. Quanto que é geralmente o preço normal de um cavalo? Depende para que o cavalo serve. Assim, quanto mais vitórias o cavalo tem, maior ele vai valendo, né? Que a gente considera que ele é bom de prova, a galera quer ganhar prova, ele é bom de genética, essas coisas. Depende muito. Você pode achar um cavalo na rua aí, solto, que a pessoa abandona, que muita gente faz isso. Você pode pagar, sei lá, 2 milhões, você pode pagar 500 mil, depende muito. Vai depender do que o cavalo fez na vida dele, entendeu? Tipo assim, depende do que ele conquistou, de quem ele é filho. Isso importa muito, quem que ele é filho, quem que é o pai dele, quem que gerou ele. Isso importa muito. A Mila quer falar. Tá bom. Você falou, né? Algumas pessoas também contribuíram dessa interação dos humanos cavalos, que é muito antiga e que chega em coisas que a gente não imagina, né? Uhum. E a curiosidade que eu vou trazer é o tamanho da Space Shuttle foi definida também por uma questão relacionada a cavalos. Porque a Space Shuttle ela foi construída num ponto e tinha que ser transportada para outro. Então tinha que pensar no tamanho que ela poderia ter para transporte, porque ela iria de trem, então tinha um limite. E o tamanho do trem nos Estados Unidos foi definido igual ao do Reino Unido, era do mesmo tamanho os trilhos. E no Reino Unido foi definido porque foi muito usado antigas estradas romanas, então foi construído em cima. E o tamanho das estradas romanas foram definidos para passar uma biga que tinha 2 cavalos de largura. Então, Olha. o tamanho da biga foi definido para passar 2 cavalos. Então, isso foi andando todos esses anos de história até chegar a contribuir para definir o tamanho da Space Shuttle por causa dos cavalos. Caramba! Olha só, vocês estão muito, muito bom de curiosidade de cavalos. Adorei. O ônibus espacial da NASA para levar o cavalo. Que legal, muito bom, Mila, obrigada. É isso. Obrigada. Obrigada, Giovana. Agradecemos muito, Andora. Obrigada. Hoje, de verdade, foi muito rico. Obrigada. Eu aprendi muitas coisas. Eu fiquei com realmente uma vontade de ter um cavalo. Sim, eu Eu também nunca andei de cavalo, cara. Vamos andar. Vamos fazer o NV Cavalo. Vamos. Nossa, eu vou lançar essa no grupo, tá? S cavalo A. Horrível, meu Deus. Bom, gente, muito obrigada, Giovana. É muito bonito, né, ver como a escritura fala muito sobre animais. Eu já tinha reparado um pouquinho, mas eu não tinha refletido. É muito bonito ver isso. Então, eu vou orar para encerrar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por essa reunião. Obrigada por estar conduzindo a Giovana para trazer essa palavra a nós.
Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada por nos dar os animais para que a gente venha também contemplar toda a sua glória por meio da criação, Pai. Nós sabemos que o Senhor também se equiparou a animais como o leão de Judá, como a Giovana falou, também há um cordeiro, Pai. Que a gente venha aprender a lidar com toda a sua criação, com os animais, Pai, sabendo que o lidar com animais também molda muito o nosso caráter, Pai. Então, que agradecemos por tudo isso, Senhor, Pai. Eu te agradeço pela vida da Giovana, que o Senhor trouxe aqui. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida dela, Pai. Eu te peço que o Senhor venha estar cuidando de todos nós. Que venhamos ter uma boa tarde e quem vai para a aula, que tenha uma boa aula. E eu te agradeço por tudo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.